Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando o nosso primeiro encontro neste domingão, nesse dia muito especial, repleto de muitas coisas positivas, com muito carinho, muito afeto, encontros, reencontros, abraços, beijos, presentes, almoços, porque hoje é o Dia das Mães. Eu quero desejar a você que é mãe, que está aqui no nosso Portal do José, você que é esposa, você que é marido e faz a homenagem à sua mãe, à sua esposa, você que é filha, enfim, a todos vocês eu quero que tenham um ótimo dia, que seja um dia da gente ter muitos pensamentos positivos e dessas energias todas em meio a situações também em que a gente recorda das nossas mães que partiram. Hoje, mães que perderam seus filhos também por conta de situações que nós vivenciamos aqui no Brasil. Num dia tão especial, não dá para a gente esquecer o que fizeram contra as mães aqui no Brasil, quando uma gente insensível, uma gente criminosa, uma gente bandida governou o nosso país. Bom, tirando isso para o lado, porque essas pessoas irão para a cadeia, e é por isso que a gente não para o tempo todo de fazer essas cobranças. Às vezes aparecem pessoas aqui no nosso portal, você tem que mudar de assunto, não pode falar mais da figura. Não, nós vamos parar de falar nessa criatura quando ele estiver na cadeia junto com a sua Orcrim. Até lá, em homenagem a todas as mães, em todas as pessoas que perderam a vida aqui no nosso país, as famílias que perderam as famílias, ou perderam um ente querido nas suas famílias, nós não deixaremos de fazer essas cobranças aqui. É por isso que nós somos muito contundentes. Bom, isso posto, que você tem um ótimo dia hoje e vamos seguir aqui com as nossas pautas. E se você não é inscrito ainda no nosso portal, se inscreva aqui conosco, venha participar das nossas atividades. Não esqueça nunca de dar o seu joinha, o seu comentário. Se puder, compartilhe sempre os nossos vídeos e se inscreva também aqui no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda, né? Gente, olha, ontem nós tivemos um sábado muito movimentado, com o Supremo Tribunal Federal fazendo publicações, uma em relação ao processo do Ramagem, do deputado Ramagem, que continuará a ser processado pelos crimes que cometeu antes da sua diplomação e que fulminou, de uma forma direta, as pretensões da Orcrim de Bolsonaro de ter o processo suspenso também. E o Supremo Tribunal Federal também já determinou por maioria, só ficou faltando o voto do ministro Fux, que a Carla Zambelli foi condenada a mais de 10 anos de prisão e a perda do seu mandato. Pela estrutura do direito constitucional brasileiro, depois de uma condenação de um deputado, uma condenação criminal, é necessário sempre que se faça o respaldamento, vamos dizer assim, dessa cassação pelo Congresso Nacional. Só que o Congresso Nacional hoje, ele está comandado pela gente mais inescrupulosa que nós já tivemos na vida política aqui do nosso país. E essa gente da extrema-direita do bolsonarismo, né, sempre bom relembrar, né? O Dudu Bananinha, por exemplo, ele dizia, olha, eu quero olhar na cara de vocês, o dia que vocês estiverem com o Centrão e tal, como é que vocês estarão? Pois é, a criatura tão canalha e tão bandida, me desculpem estar dizendo essas expressões, mas porque é fruto da realidade. Porque hoje eles estão todos mancomunados, não só para destruir a nossa democracia, mas inclusive corromper, né, corroer ainda mais o Congresso Nacional. O Dudu Bananinha veio com essa aqui hoje, fazendo mais ameaças e dando recados, né? Ele está dizendo aqui que, olha, a cassação da Carla Zambelli deve ser suspensa pelo Congresso Nacional. Só que isso não é mais possível, não há mais tempo hábil para isso. Não há o que suspender de processo, porque já está o processo de Carla Zambelli no momento da decisão. O que vai acontecer daqui para frente, gente, é mesmo que o Dudu Bananinha faça esse tipo de alarde aqui, deixa eu colocar o trecho para vocês do vídeo que ele gravou num aeroporto lá nos Estados Unidos. Aliás, como está gastando dinheiro, hein, Dudu? Guardou uma grana boa, hein? A família continua fazendo negócios aí que está rendendo bem, está gastando em dólar, hein, Dudu? E aí ele disse o seguinte na publicação dele. Vamos lá. Para o STF, também poderia ser votada a suspensão, né, do processo contra a deputada Carla Zambelli. Não pode mais votar suspensão. Isso aí já era, tá? Já perdeu, como diria o ministro Barroso, perdeu o mané. Independentemente do mérito, seria um bom recado para colocar um freio no STF, para garantir e utilizar toda a prerrogativa parlamentar. Porque se está na Constituição é porque isso existe por algum motivo. E certamente agora é o momento de utilizar todos esses subsídios constitucionais para brecar o ímpeto persecutório da Suprema Corte. Então, que Deus ilumine os parlamentares e que a gente não permita, mais uma vez, um ministro do STF ou algumas poucas autoridades querendo dizer o que um Congresso
eleito por todo o povo brasileiro, eleito por quase 200 milhões de pessoas, tem ou não que fazer. É muita palhaçada, né? Porque são os mesmos representantes do povo que respaldam a escolha feita pelo presidente da República a ministros do Supremo Tribunal Federal. Bom, o que vai acontecer é o seguinte: mesmo que o Congresso Nacional não faça absolutamente nada para que a Carla Zambelli já perca o mandato, que perdendo o mandato ela fica absolutamente sem imunidade e ela já pode se apresentar para começar o cumprimento da pena dela. Pode acontecer que o presidente da Câmara ele não paute a cassação, esse pedido do Supremo Tribunal Federal, vai deixando a Carla Zambelli ali no limbo. Aliás, ela já foi cassada também, foi tornada inelegível pelo TRE de São Paulo. Ela pode recorrer ao TSE, mas não vai ajudar isso tudo que está acontecendo, que ela tem algum tipo de absolvição. Então ela está ali com uma duplo carimbo de ficha suja a partir de agora, na Justiça Eleitoral e na Justiça Criminal, ou num aspecto criminal feito ali por um órgão colegiado, o Supremo Tribunal Federal. Portanto, para a próxima eleição, ela já é ficha suja. Portanto, ela não vai poder disputar as eleições. Não disputando a eleição, ela vira uma cidadã comum. No dia 1º de janeiro de 2027, ela já pode se apresentar, ou a Polícia Federal já pode recolhê-la para levá-la para uma instituição prisional qualquer, né, congênere. Portanto, no caso dela, o máximo que vai acontecer é uma esticada do prazo, mas a cadeia não tem como ela escapar, não. Ela já deve estar sem passaporte, então a situação para ela está muito complicada. Mas a gente continua na vida golpista, né? O ministro Alexandre de Moraes, falando das redes sociais, ele falou uma coisa muito interessante no voto que ele deu sobre uma ação que está sendo julgada no Supremo Tribunal Federal. Bom, sem mais delongas, deixa eu colocar aqui o que ele está falando, porque ele fala da falência da autorregulação das redes sociais. É sempre bom a gente ressaltar que tem coisa estranha acontecendo aqui no Brasil e de difícil detecção. Por exemplo, o alcance dos vídeos de Nicolas Ferreira. Isso não pode ser apenas um compartilhamento entre pessoas, porque se isso for, ele já pode se considerar o futuro presidente da nação, né? O cara tem mais de 140 milhões de visualizações. Então tem gato nessa tuba aí. E o ministro Alexandre de Moraes levantou essa questão aqui. Vamos lá. Da discussão, a atualidade mundial da discussão do Supremo Tribunal Federal desse tema, em virtude dos reflexos desse descontrole total existente nas redes sociais. Já me referi na sessão passada, né, à falência da autorregulação. E semana passada foi eleita a palavra Oxford do ano de 2024. Todos devem ter acompanhado, cada ano tem uma palavra, brain rot, podridão cerebral. E foi escolhida em virtude da baixa qualidade existente nas mídias sociais. Então, a palavra do ano, a partir do significado disso, uma votação pública, na qual mais de 37 mil pessoas deram sua opinião. Essa foi a palavra do ano, que na tradução brasileira seria podridão cerebral. Na verdade, é uma expressão, né? Uma conjunção de palavras, formou uma expressão, e aí, aqui no Brasil, ela dissecada viram duas palavras. Né? Digo aqui o que Oxford, a universidade, colocou. Podridão cerebral é usada para descrever tanto a causa quanto o efeito disso, referindo-se ao conteúdo de baixa qualidade e baixo valor encontrado nas mídias sociais e na internet, e o que importa a toda a sociedade, bem como o impacto negativo subsequente que o consumo desse tipo de conteúdo é percebido como tendo sobre um indivíduo ou sobre toda a sociedade. Então, esse problema da baixa qualidade, do discurso de ódio, da violência, do bullying, isso não é só no Brasil, é no mundo todo. E eu repito aqui, insisto, que, infelizmente, a autorregulação faliu. Então, é necessário que se preserve a dignidade da pessoa humana, se preserve a honra das pessoas e se preserve também, no caso de atentados contra a democracia, se preserve o Estado de Direito. Obrigado, Mr. Toffoli. Olha, gente, não existe nenhum agrupamento social no planeta que não tenha algum tipo de regramento. Você, na sua casa, tem regramentos, tem coisas, tem horários, tem disciplinas. Ninguém faz o que quer o tempo todo. Como essa gente da extrema-direita fica dizendo como modelo
modelo ideal de convivência em sociedade, coisas que eles não têm a menor noção, né? E aí, gente, olha só que contradição curiosa, né? Contradição em alguns aspectos aqui que vou levantar com vocês. Alexandre de Moraes concede prisão domiciliar a Roberto Jefferson. Ministro do STF determinou a apreensão do passaporte de Jefferson e o proibiu de sair do país, de utilizar redes sociais, de dar entrevistas a qualquer veículo de mídia e de receber visitas além de advogados, familiares. Gente, o ministro trabalha bastante, né? É impressionante como é que o Supremo Tribunal Federal está tratando de questões de forma emergencial em função da pressão toda que a extrema-direita faz para tentar destruir a nossa democracia. Mas qual é a contradição? Que o Roberto Jefferson ele foi jogado no limbo pela extrema-direita. A extrema-direita não está preocupada com os direitos humanos de Roberto Jefferson, ele virou uma criatura abjeta para a extrema-direita, descartável. E não se preocupando com ele, vejam só quem está se preocupando. Essa é a contradição. O ministro Alexandre de Moraes, que por razões humanitárias, também que foi o argumento utilizado para colocar o Collor em prisão domiciliar, está estendendo também esse benefício humanitário para o Roberto Jefferson. Então, vejam só, né? Se o ministro fosse esse crápula, essa pessoa toda que essa gente fica dizendo, enfim, ele não teria feito algo que o bolsonarismo não está fazendo, não fez, né? Está jogando ali para o lado. Eu comentei com vocês também essa outra contradição, mas aí não em relação à questão do Supremo, em relação ao discurso dessa gente da direita, da extrema-direita, dos jornalões aqui no Brasil. Isso aqui saiu numa notinha no caderno de economia. Ninguém está levantando essa questão. Trump quer aumento de impostos para milionários que ganham acima de 2,5 milhões de dólares, de colocar em quase 40% a taxação. Às vezes tem alguns mal intencionados aqui no Brasil que dizem, olha, se taxarem os ricos aqui no Brasil vai ter evasão de divisas, eles vão para outros países. Ah, é? Eles vão para os Estados Unidos? Aqui no Brasil eles estão com a carga tributária baixíssima em relação ao que ganham. Eles vão para onde? Para algum país que tenha... Gente, todos os países do mundo ocidental têm taxações muito importantes para pessoas que têm alta renda. Aqui no Brasil, de fato, para essa elite, é a casa da mãe Joana. Eles pulam ali com qualquer tipo de argumento para elevar impostos. Agora, como é que fica essa gente, esses Kim Kataguires, esses Nicolas, esses Gaiers, essas figuras, essas biaquices todas da vida, diante desse fato aqui, que lá nos Estados Unidos o Trump está fazendo isso. Então, provavelmente eles vão dizer, olha, o Trump é um comunista, né? Aqui no Brasil o que se vê é esse tipo de situação aqui, a grande contradição. O presidente Lula comemorou lá na Rússia esse fato aqui, né? Ele ressaltou. Renda avança pelo terceiro ano e desigualdade recua ao menor nível. São fatos. Outro artigo aqui, na mesma direção, sobre a desigualdade. Desigualdade cai ao menor nível desde 2012. Renda renova recorde em 2024. Desempenho reflete combinação de mercado de trabalho aquecido com aumento de rendimento. No entanto, o que faz o jornalão? O jornalão vem com essa aqui, ó, para achatar salário mínimo, gente, olha. Eles estão fazendo a campanha violenta, né? Corrigir salário mínimo acima da inflação é armadilha, então não pode corrigir acima da inflação. O trabalhador tem que continuar ganhando a merreca e estamos conversados, né? E aí fica com essa, sem rever mínimo, nova reforma terá efeito pífio, dizem economistas. Então essa é a visão escravocrata articulada, né? Mancomunada um com o outro. Eu gosto de trazer aqui para vocês a falácia desse argumento dessa gente com o que aconteceu no México. Aqui no México aconteceu isso aqui, ó. Assim foi como o salário mínimo aumentou mais de 100% no sexênio de López Obrador. No governo de López Obrador, portanto, o salário mínimo no México teve um ganho real que não acontecia em 40 anos. O que acontece lá no México hoje? A inflação é menor do que o Brasil, o desemprego lá é um dos menores do mundo, 2,5%, e o povo mexicano está evoluindo, né? Com essa política de valorização do salário do trabalhador que está lá embaixo. Mas para os escravocratas, que provavelmente não têm mãe, né, o trabalhador tem que ser espoliado e o aposentado tem que ser morto
E quem tiver com alguma enfermidade numa pandemia, tem mais é que morrer, né? É isso que essa gente fez e continua a pensar aqui no nosso país. Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta. Mamãe, para você que tem a mãe, um grande abraço, um ótimo dia para você, tá legal? Tchau!